Muito bem. Então, é, sejam bem-vindas ao segundo encontro aberto do Clube do Livro Junguiano. De certa forma, já foram vários encontros, porque esse clube foi fundado em 2014, como na época era um projeto de extensão na Universidade Federal do Ceará. Na época era presencial, né? Fui eu que propus o clube como atividade para o CEPLEP, que é o Círculo de Pesquisas em Lógica e Epistemologias das Psicologias, lá da UFC. E ele eram dois encontros por semestre, tinha sempre um convidado, era uma mediação, né? Ou alguém ficava na mesa e me recebia, ou eu recebia alguém na mesa, ou eu tinha um parceiro na época também, é, parceiro de clube, né, que era o Nistai, que agora não está mais integrando o clube. Eu tinha programado aqui uma configuração para as pessoas irem entrando, mas o tal do Zoom não acreditou na minha escolha e está dizendo aqui para eu receber de um por um. Então, que acolá vocês vão me ver assim, parando um pouquinho para receber alguém que está entrando. Muito bem. Então, o clube funcionou primeiramente nesse formato presencial de 2015, de 2014 a 2015, e ele deu uma breve parada de 10 anos e está sendo retomado agora nesse novo formato, né, que a gente está criando juntas, né? Então, qual é a estrutura do clube? Há eventos mensais que são os CLJ Apresenta, em que eu vou mediante um cronograma que já foi publicado, mas que eu devo, né, relembrar a vocês. É, eu envio para vocês, tá certo? É, então, tem o CLJ Apresenta na primeira semana de cada mês, em que eu faço exatamente isso. Eu apresento um texto, ninguém precisa ter lido antes, não tem essa exigência, não tem essa. Como, olha, Pessoal, só se eu vamos. prender um calo no fogo, Olha, eu aprendendo a botar o povo mudo. Olha aí, que eu não soube fazer na outra vez. Tudo bem. Então, me perdi um instante. Ai, gente, eu perdi, eu não sei o que eu estava falando. Sim, que o ia mandar o CLJ cronograma. apresenta. No CLJ apresenta, eu falo, eu trago um pouco dos primeiros passos do que eu vim desenvolvendo ao longo do tempo como um método de estudo de temáticas complexas. E o que são temáticas complexas? São coisas difíceis? Não são coisas difíceis. São temáticas que trazem as complexidades, aspectos diversos ao mesmo tempo, né? Que trazem mais de uma camada de leitura, mais de uma camada de visão. É nesse sentido que são temáticas complexas. E é nesse sentido também que a gente vai ver que Jung, a depender do Jung mesmo, essa psicologia que ele funda não se chamaria psicologia analítica, muito menos psicologia junguiana. Ela se chamaria psicologia complexa. Não por ser uma psicologia dos complexos, aquele conceito que ele trabalhou, que a gente ao longo do tempo a gente vai conhecer direitinho, mas no sentido de ser uma psicologia das complexidades humanas, né? Então ele propunha que a psicologia ele ele fosse o ponto de partida para todo o conhecimento humano, né? Ele traz uma ideia de realidade psíquica como, na verdade, a única realidade possível, né? Então, tudo que a gente conhece do mundo, da vida, das ciências, dos fatos, a gente conhece a partir de uma psique. É possível?
que um morcego também tem a sua concepção de mundo. Mas eu, ser humano, jamais vou saber qual é a concepção morcegal do mundo. Eu só posso saber qual é a concepção humana. É somente isso que está acessível para mim, para dar um exemplo, né? Que já foi explorado, inclusive, na filosofia, né? Tem um texto bem conhecido na filosofia, dentro da filosofia da mente, que é Como é ser um morcego. É um textinho bem bacana, depois a gente tenta encontrar. É, muito bem. Então, Jung tinha essa ambição de que a psicologia fosse a base de qualquer conhecimento humano. E a gente vai ver que isso ele não está inventando, né? Ele tem razões, é, lógicas para isso, e tem também razões afetivas. Tem uma questão afetiva aí também, né? Então, esse livrinho, O Homem e seus Símbolos, ele tem uma história curiosa de nascimento. Alguém já chegou a ler a introdução escrita pelo John Freeman? Eu até fiz um comentáriozinho no meu Instagram, né, dizendo que esse livro, O Homem e seus Símbolos, apesar, assim, todo mundo fala, O Homem e seus Símbolos é do Jung. É, porque foi ele que concepçou, ó, que pensou, né, que idealizou essa coletânea e que organizou. Então, ele escolheu muito bem pensadamente quem seriam as pessoas que iam escrever sobre que temas dentro desse livro, que é um livro de divulgação científica. Ao longo da carreira do Jung, ele teve vários momentos em que ele foi chamado a palestrar para públicos leigos, né? Então, no volume 17 das obras completas, por exemplo, que não são completas coisas nenhuma, tá certo? Vamos fazer logo esse adendo. É, no volume 17 tem vários exemplos disso. É um volume em que os editores, eles colocaram juntos vários textos a respeito da educação, da infância e também a respeito do casamento, né? Eles nomearam esse volume como O Desenvolvimento da Personalidade. Então, esse seria o tema central desse volume 17 das obras coletadas. Eles pensaram, não, vamos colocar aqui o que Jung escreveu que vale para pensar o desenvolvimento da personalidade ao longo da vida. Quando a gente pensa em desenvolvimento da personalidade, a gente pensa, em primeiro lugar, na infância, né? Quem é que está em desenvolvimento? É a criança. A gente esquece que a gente está em desenvolvimento o tempo inteiro, né? Então, tem desenvolvimento intrauterino, na relação com a mãe, na relação com esse pai. Tem desenvolvimento na primeira, na segunda, na terceira infância, na quarta infância, seja lá o que isso seja, né? Tem durante toda a vida adulta, tem na idade mais avançada, né? Isso hoje em dia já é até um pouco óbvio de se falar, mas não era, não era, né? O óbvio, o que é óbvio hoje, nem sempre foi óbvio, né? Muito bem, então nesse volume tem vários exemplos de textos em que ele se dirige para leigos, né? Para professorinhos de criança pequena, por exemplo, né? Diz, Carol, Nela, agora eu fiquei curiosa. Quando que começou? Você falou que ano que começou? Isso foi tipo nos anos 80? não Que, é, é 1900 e poucas bolinhas mesmo. Os primeiros escritos de Jung ainda são 1890 e tanto. Ele nasceu em 1875.
Caraca, então é das antigas É mesmo. das antigas. Ele faleceu em 66, 1960, 1966, com 80 e poucos anos. Pois é. É, é isso. Inclusive, tem um texto. é, eu tenho a pretensão de oferecer para vocês um curso que é para esmiuçar o método CLJ, né, o método do Clube do Livro Junguiano, de estudo de temáticas complexas. Provisoriamente, o nome desse curso é Como Ler um Livro Junguiano, tá certo? Ele está previsto para a gente gravar, enfim, esse curso ao longo do próximo semestre. Nesse curso, a gente vai ler exatamente um texto que está nesse volume 17, que é a formação da personalidade, que é um texto escrito para professorinhas de crianças pequenas, né? Aí tem gente para entrar. Eu disse para vocês que o bicho não acreditou em mim e está me fazendo receber de um por um. Sejam bem-vindas, quem está chegando agora. É, então, então se você catar, tem esses escritos, mas nenhum deles é assim tão amplo e tão realmente pensado para divulgação científica. Esse escrito O Homem e Seus Símbolos, essa coletânea, ela foi pensada por Jung quando ele tinha 81 anos, né? Então, é depois da obra dele amadurecida. Jung nunca se propôs a ter conceitos muito bem definidos. Ele nunca se propôs a ter um sistema muito claro de psicologia. Na verdade, ele detestava essas ideias de que algo fosse muito definido. Ele fala, a minha psicologia, se você sistematizar demais, você mata. Você mata. Acabou-se, né? Porque é uma psicologia que trabalha com individuação. A individuação é um fenômeno que somente pode ser particular, né? Numa terapia, quem é que está individuando? Quem é que está numa jornada individuante? É o paciente? Mas, nitidamente, sim, é o paciente. Mas também o terapeuta está numa jornada individuante. Também o terapeuta está lendo essas palavras com olhos e com uma história de vida que somente ele tem, né? Então, Jung fala assim: eu não quero que ninguém se torne junguiano. Eu quero que as pessoas se tornem si mesmas, né? Então, no ideário dele, cada um faria aquilo que ele fez, que foi olhar para dentro de si, encontrar perguntas, que são ainda mais importantes que as respostas, né? Depois se perguntar: que outro fenômeno cultural pode ter feito essas mesmas perguntas? Que outro fenômeno cultural pode ter olhado para essas mesmas questões, né? É, foi assim que ele encontrou a alquimia, por exemplo. Ele chegou num ponto em que ele se deparou com um texto alquímico e ele viu, puxa, esse pessoal aqui, ele está trabalhando a mesma questão que eu estou trabalhando. A diferença é o método, né? Como é que trabalhava a alquimia? A alquimia trabalhava questões individuais, pessoais, mas exteriorizadas, projetadas na matéria, né? Então, o famoso trabalho de sombra.
né? Que hoje é uma expressão que está cada vez mais comum. Não vamos fazer aqui um trabalho de sombra. Vamos explorar sonhos, lapsos e tal, e ver o que que tem aí que veio de você, mas que lhe é estranho, né? Vamos, como é que o alquimista fazia? Ele ia atrás de uma matéria-prima que normalmente era grosseira, era pesada, muitas vezes era chumbo, né? Literalmente chumbo. E aí aquela matéria grosseira, pesada, pouco nobre, eles iam atrás de com o que misturar, como cozinhar, como aplicar o fogo, como aplicar água, como deixar secar, como, enfim, né? Que manipulações poderiam ser feitas para que aquele chumbo se tornasse ouro, que é exatamente o que o trabalho de sombra faz. O trabalho de sombra busca encontrar a sombra dourada, né? Aquele baú que está escondido numa caverna enlameada, que na porta dessa caverna tem um dragão que cospe fogo. Depois de tudo isso, depois de enfrentar tudo isso, é ter decepado a sua mão, ter perdido o seu reino, toda a sua fortuna, seus amigos, a pena que você recebeu do rei, é o único pertence que lhe restou. Com essa pena, você vai enfrentar, você vai encontrar essa floresta, atravessar, descobrir onde está a caverna, passar pelo dragão, explorar o escuro dessa caverna, chegar nesse baú, descobrir como é que abre, e aí dentro dele é que você vai encontrar o tesouro, né? É essa sombra dourada que a gente procura. O que é que tem dentro da gente que é nosso, mas que não é, nos é desconhecido, está escondido da gente e que pode ser o nosso trunfo, nosso elemento curativo, pode ser exatamente o que faltava para que a gente seja completo, né? Então é sobre isso que a individuação é só sobre isso, né? Muito bem. Então, o homem e seus símbolos, como é que ele nasce? Ele nasce de uma entrevista. Tinha um cara que era diretor da BBC, enfim, ele ficou curioso, que ele pensou assim: puxa, é, as ideias de Freud são muito bem difundidas. Não necessariamente são bem compreendidas, né? Assim, pode ter uma desvirtuação e tal, mas todo mundo conhece, sabe quem foi, sabe como pronuncia, né? Quem é que sabe como pronuncia Jung? Né? Assim, eu acho que todo mundo teve esse momento de achar que era Yang. Eu acho que sim, eu tive esse momento, eu passei por aí, né? Eu tive uma colega que ela me contou o seguinte, ela era muito ciosa de errar, ela detestava errar, né? Então ela foi na Vozes, que é na loja da Vozes, que é a editora das obras coletadas de Jung, né? Chamadas obras completas. Ela foi na loja da editora, chamou um vendedor. Aí na prateleira dos livros do Jung, ela perguntou: e esse aqui? Aí ela esperou ele falar o nome, porque ela não queria errar na frente de ninguém, né? Mas descobriu como é que pronunciava, né? É, muita Uhum. gente acha que é Yang, que tem a ver com o inglês, que é Yang, né? Também a pronúncia é parecida. Tem a ver mesmo, porque Yang, de Carl Jung, é, significa jovem em alemão. Então, realmente tem essa, essa conexão, né? Inclusive, Freud e Jung é o alegre e o jovem,
Que bela dupla, né? Enfim. É, então, esse diretor da BBC, enfim, ficou curioso. Todo mundo conhece, já ouviu falar em Freud, mas Jung, esse cara aqui que eu estou ouvindo falar, que eu estou achando relativamente interessante, ninguém conhece, eles trabalharam juntos. Na verdade, Freud colocou Jung como primeiro presidente da primeira associação psicanalítica que já existiu. Então, como é que essa pessoa é desimportante? Como é que essa pessoa é desconhecida? E não é comum você ter um psicólogo que escreveu 30 volumes, que tem uma obra de 30 volumes. Eu estou falando aqui de vez em quando, obra completa, que não é completa coisa nenhuma, então eu vou abrir logo um parênteses para explicar, certo? Ainda em vida, uma editora, é, não lembro agora o nome da editora, certo? Mas uma editora procurou Jung para publicar a obra dele. Só que Jung escrevia demais. Ele tinha essa mania. Ele escrevia demais, ele produzia demais, certo? Então a editora propôs o seguinte: olha, a gente não vai publicar tudo que você já escreveu. A gente vai pegar aqui, fazer uma seleção do que é principal para dar um quadro abrangente suficiente da psicologia que você fundou, dos vários temas que você já trabalhou, né? Então, tem o volume sobre desenvolvimento da personalidade, tem o volume sobre alquimia, tem alguns volumes sobre alquimia, na verdade, né? Tem volume sobre atividade psiquiátrica, tem um volume específico sobre psicogênese das doenças mentais, que hoje não são chamadas doenças, enfim, sofrimento mental. Enfim, cada volume sobre uma coisa específica ou vários volumes sobre alguma coisa mais específica, mais importante. Eles não publicaram tudo, né? Até porque tinha coisa que o próprio Jung dizia, não, isso aqui não, ninguém vai entender, ninguém vai entender. Isso aqui eu tenho que apresentar pessoalmente num grupo pequeno de pessoas, senão só lendo ninguém vai entender. Né? Ele tinha essa pouca fé na inteligência das pessoas, na inteligência e na sensibilidade das pessoas, né? E era meio bruto, era meio bruto. Então, essa editora, né, publicou, acho que era alemã, né? O nome dessa coletânea, em alemão, no original, é Obras Coletadas de C.G. Jung. Foi para o inglês também dessa forma. Em outras línguas não cheguei a ver. Mas em português, quando a Vozes comprou os direitos e foi publicar, ela resolveu chamar de obras completas de C.G. Jung, certo? Então tem esse desvio, né? Eu costumo brincar que o junguiano brasileiro é um forte, né? Igual o nordestino, né? Se fala que o nordestino é antes de tudo um forte, o junguiano brasileiro é antes de tudo um forte, porque a gente enfrenta desde o título da coletânea problemas de tradução, né? Enfim, e tem um instituto, que é o Instituto Filemon, que exatamente está fazendo esse trabalho, tanto de captar o que tem de Jung que não foi publicado, e dialogar com a família, né? Tem netos do Jung que estão vivos, né? Imagina a gente que brincou no quintal com Jung, né? É, então, tem netos do Jung que estão vivos, negociar com essa família para liberar esse escrito, aquele, né? Então, saiu o livro vermelho, saiu os livros negros, saiu seminário sobre sonhos de criança, seminário sobre psicologia analítica, seminários sobre Nietzsche,
quando se fala seminário, são justamente essas reuniões pequenas que ele fazia para poucas pessoas que estavam ali estudando junto dele. Muitas pessoas eram pacientes mesmo, né, dele, e eram transmissões orais, e daí as pessoas faziam anotações, e essas anotações agora estão saindo publicadas pela Filemon. E a Filemon também resolveu rever a tradução, porque ninguém merece. Né? A gente que está aqui no Brasil, que são os valentes, né? Estamos enfrentando essa dificuldade, mas os textos que Jung escreveu originalmente em alemão, que foram traduzidos para o inglês, também são conhecidos por ser mal traduzidos, né? Então, sempre que eu posso, eu vou no original. Quando a gente já tem mais alguma leitura, às vezes a gente até pega no pulo, assim. Uma coisa, isso aqui, rapaz, isso aqui não pode ser isso aqui, não. E Jung não escreveu isso aqui, não, né? No próprio Energia Psíquica, ele tem um livrinho assim, fininho, chamado Energia Psíquica. Aí ele fala, tem um momento que é assim, não sei o que, não é enérgico. Com certeza absoluta, não foi essa palavra que ele usou. Com certeza, não foi enérgico, porque enérgico é uma coisa, né, assim, intensa e tal, não sei o quê. Aí, dito e feito, a gente vai lá no original, eu não sei alemão, mas você usando ali um dicionário, você consegue tirar uma dúvida pontual, né? Não é enérgico, é de energia, né, assim, não tem a ver com essa intensidade, né, assim, é energético. A palavra que melhor traduzir seria energético, relativo à energia. Então, tem também um não solto. Ah, porque tal coisa não é X. Obviamente é X. Aí você vai no original, esse não existe, né? Então, a gente às vezes acaba pegando esses absurdos, né? Então, por isso também é interessante você se aproximar da psicologia analítica, ou junguiana, ou complexa, de forma mediada, né? Porque tem esses pormenores, né? Se você tem uma aproximação mediada, você tem um caminho que ainda é longo, mas que é menos longo, né? Muito bem. Então, o diretor da BBC escolheu lá um jornalista e disse: Olha, vai entrevistar aqui esse cara. Vai saber o que, que ele diz a respeito da obra dele. E Jung já tinha seus 80 anos, né? Daí o que esse cara foi o John Freeman, foi até a casa dele, do Jung. Jung não queria dar entrevista. Ai, meu Deus, não vou falar e ninguém vai entender nada, porque ninguém nunca me entende, porque, né? Jung tinha essa pouca esperança na humanidade. Aí conseguiram conhecer, ou conseguiram convencer, na verdade, o jornalista designado para entrevistar desistiu. Mas o tal do diretor não desistiu, ficou insistindo até que Jung cedeu. O John Freeman foi lá, entrevistou. A entrevista foi um sucesso, porque Jung é bruto, mas é carismático, né? Gente, bruto mesmo, assim, tem tanta história, tem tanta anedota, né? Ele fundou um clube psicológico de Zurique. Justamente para ser um local em que ocorreriam esses seminários, né? Orais. Não era só ele que falava, tá certo? Então, cada pessoa ali poderia desenvolver a sua pesquisa, pedir um momento, ir à frente e comunicar. Ai de você se dissesse uma besteira. Jung não era nada discreto, ele era conhecido, tem várias histórias assim, dele ficar dizendo, ai, que idiotice. Meu Deus, que horror. Não aguento mais, sabe? De ficar revirando o olho quando alguém falava o que ele achava que era bobagem, que ele achava que era distorção
do que ele estava oferecendo, né? Então, tem várias histórias assim. Então, mas era também um cara interessante, né? Tinha lá seu charme, tinha lá seu carisma e tal. Então a entrevista foi um sucesso, né? Especialmente entre jovens, causou muito burburinho. As pessoas ficaram muito interessadas no que mais poderia surgir dali, né? Nessa entrevista, o entrevistador faz um trabalho muito bom, ele faz perguntas muito pertinentes. Até hoje é uma entrevista bastante relevante. Você encontra no YouTube, eu brinco que é face to face, face to face. Inclusive, se você pegar a entrevista que está no canal do IJEP, Instituto Jungiano, não lembro o resto, mas é IJEP, ela está colorida, né? Porque a original é preto e branco, mas ela foi colorida, e a legenda está uma legenda de qualidade. Eles deram uma melhorada, né? E é uma entrevistazinha de menos de 40 minutos. Então, a partir do interesse gerado por essa entrevista, gerou-se também a demanda. Jung, você precisa escrever um livro de divulgação. Um livro inteiro, não um artigo solto, não sei o quê, para leigos. Você precisa escrever um livro mesmo, direcionado para que a pessoa leiga, que nunca ouviu falar, que não sabe nem como é que se pronuncia, conheça o corpo de conhecimentos que você está oferecendo, né? E ele não, ninguém vai entender. É isso, né? E aí, muito bem. Aí Jung, depois de mais uma vez dizer não, assim, aí foi John Freeman, também, Jung, eles se tornaram amigos, né? E o Freeman começou a, também de vez em quando dar uma visitada no Jung, né? Também incentivava essa produção. Jung começou a receber muitas cartas também de gente querendo saber mais sobre o que ele tinha falado ali naquela entrevista. Então, foi nesta ocasião, isso está no prefácio, que teve um sonho da maior importância para ele. E à medida que você for lendo este livro, compreenderá o quanto isso pode ser importante. Jung sonhou que, em lugar de sentar-se no seu escritório para falar a ilustres médicos e psiquiatras do mundo inteiro que costumavam procurá-lo, estava de pé num local público dirigindo-se a uma multidão de pessoas que o ouviam com extasiada atenção e que compreendiam o que ele dizia. Oh, bichinho, ele tinha tanta dor quando alguém não entendia. E ele fala mesmo aqui, ó. Até marquei para vocês. Cadê? A maior decepção de minha vida foi as pessoas não terem entendido o que eu quis dizer. Não dá para chorar. Certamente elas sabem, isso já passado essa divulgação, né? Certamente elas sabem o que é um complexo, um introvertido, um extrovertido. Tenho uma noção de que, em minha concepção, sentimento e pensamento não ficam juntos numa cabeça só. São partes da teoria dele que se popularizaram, né? Mas outra coisa é entender o que eu disse com mais profundidade. Como jargão superficial, essas coisas são aceitas pelas pessoas, embora todos os professores digam que não passam de um absurdo. Jung não tem lugar na academia, nunca teve, não é hoje que tem. O que ele ainda tem hoje é lugar em pós-graduações. Que é o plural de pós-graduação? Pós-graduações, não sei. Mas em pós-graduação ele tem lugar, porque são pessoas que estão justamente em busca daquilo ali, e aí o sistema, né, o capital conseguiu monetizar em cima desse interesse.
Mas nas universidades, Jung não tem espaço até hoje. Todos os professores dizem que não passa de um absurdo, né? Então, quem viu Jung na faculdade foi numa disciplina solta, né? Eu vi numa disciplina chamada Teorias dos Sistemas Psicológicos, né? Que a pessoa tem que passar por cada uma das abordagens. Eu tive a sorte de que quem deu essa disciplina, quando eu estava lá, foi uma pessoa realmente interessada em Jung. Inclusive, foi ele que me disse: você precisa conhecer psicologia analítica. Foi só isso que ele disse. Só. Aí eu perguntei: e onde é que eu posso conhecer? Aí ele me indicou um grupo de estudo que tinha sido formado há poucos meses por um ex-aluno dele, alguém que já tinha se formado uns pouquinhos anos antes de mim. Entrei nesse grupo de estudo, o grupo já estava há 6 meses estudando o Chegando ao Inconsciente. O grupo já estava há 6 meses no primeiro capítulo do Homem e seus Símbolos, né? E ainda estava na metade. Então, eu, junto com esse grupo, ainda fiquei mais 6 meses, aproximadamente, acabando esse capítulo. E depois a gente passou para outros textos. Esse grupo durou 6 anos. E é a minha verdadeira formação em psicologia junguiana. É esse grupo de estudo, né? Mas acabou, não tem mais, então não dá nem para indicar. Mas tô aqui, né? Para seguir, levar adiante a palavra de Jung, a palavra de Wilson Vasconcelos, que foi quem, né, o principal professor de psicologia analítica, entre outros. É, muito bem. Então Jung teve esse sonho, entendeu que, né, precisava fazer esse livro, só que ele colocou várias condições. Olha, eu vou escolher os temas, eu vou escolher as pessoas, vai ser do jeito que eu disser que é para ser. E eu também vou escolher um- uma espécie de avaliador do tom da escrita, né? E convidou quem? O tal do jornalista, que tinha feito perguntas bacanas, perguntas massas para ele na entrevista, né? Chamou o John Freeman. Cadê minha professora de inglês para ajustar minha pronúncia? Inclusive, está lançando um clube de leitura também, não é, Carol? Ela vai trabalhar feminismo, ela vai trabalhar inglês a partir do feminismo, ou feminismo a partir do inglês, enfim, né? Vai ser muito legal. E então Jung convidou John Freeman para ser esse avaliador do tom, né? Para dizer, olha, isso aqui está escrito de forma acessível para o leigo. Aí o filme ficou assim, claro que eu aceito esse cargo honradíssimo, né? Mas por que é mesmo que você está me escolhendo? A Jung vai e diz para ele, né? Porque você não entende patavina de psicologia analítica e tem uma inteligência mediana. É por isso que eu lhe escolho. Então, Caramba. é uma honra nada elogiosa, né? Mas o Freeman entendeu e se colocou na função, e ele disse que atazanou o povo. Atazanou, né? Então, Jung, ao mesmo tempo que ele estava escrevendo a parte dele, ele estava também revisando as partes dos colegas. E ele terminou de escrever a parte dele, ele adoeceu. 2 semanas depois que ele terminou o escrito, ele adoeceu, e em 3 meses ele faleceu. Então, foi fechamento. Esse livrinho é o fechamento de vida e obra de Jung, né? Quando ele faleceu, a parte dele estava escrita, mas as dos colegas não estavam concluídas. E aí ele deixou, ele teve tempo, né, de deixar orientações para como
como que seria terminado o empreendimento, deixou a Von Franz no lugar dele, Marie-Louise Von Franz, né, que é uma pessoa que começou se aproximou de Jung com 18 anos de idade, quando ele já tinha lá os seus 50, talvez, ou 40. Acho que 50, enfim. É, a Von Franz vem da matemática, mas ela também já era um prodígio no latim, no grego, quando eles se conheceram, ela tinha 18, ela vinha da matemática e já conhecia latim, já conhecia grego. Então, ela é essa pessoa que nos humilha, né? Então, ele deixou para Von Franz a tarefa de seguir com a coordenação do restante dos textos, e enfim, 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 né? É assim que esse livro nasce, como um fechamento de vida e obra. Eu vi colegas junguianos dizendo que esse texto, esse livro, Homem e seus Símbolos, e o texto do Jung que está aqui dentro, que é o primeiro capítulo, não são mais uma boa introdução, porque estariam ultrapassados. Eu não concordo, certo? Eu considero que o que tem aqui é uma obra de base, literalmente uma obra de base. Que tudo que está escrito aqui está válido até hoje. Inclusive para você partir disso daqui como sua base e coordenando com a sua equação pessoal, com de onde você veio, com o que você acredita, com o que você critica, você possa abrir um parêntese e dizer: essa parte da teoria eu discordo. É possível discordar. Não é possível afirmar que está ultrapassado, mas é possível discordar. Você pode até achar, opinião pessoal, que está ultrapassado, mas não dá para afirmar, né? Então, isso aqui é obra de base. E ele foi realmente escrito para leigos, assim. Eu sei que o leigo não lembro o ano que foi publicado isso aqui. Deixa eu ver se tem em algum cantinho fácil. Não, mas deve ter sido anos 60, né, que um faleceu. Ó, ele faleceu em 61. Então é. Ah, pronto, foi publicado em 1964. Então, o leigo de 1964, ele tem um palavreado e até um ritmo de pensamento diferente do leigo de hoje, tá certo? Então, para o leigo de hoje, pode ser um texto chato, pode ser um texto muito estranho, né? Um texto, para quem está acostumado a Twitch, é um texto longo, inclusive, né? Mas o Chegando ao Inconsciente é cerca de 80 páginas, né? E ele é subdividido em 9 partes, que eu vou inclusive ler para vocês, porque aí vocês vão ver os temas que estão aqui dentro. Então, a primeira parte é a importância dos sonhos, que ele fala sobre, enfim, importância dos sonhos, desde quando se anota sonhos, né? E também sobre o que são símbolos, ele já vai trazendo a definição dele de símbolo. Na verdade, o nome dessa parte é a importância dos sonhos, mas no primeiro parágrafo ele vai começar a definir símbolo e sinal e fazer essa distinção. A segunda parte é o passado e o futuro no inconsciente, né? Porque a orientação temporal ela é uma função da consciência. Se você tiver alguma curiosidade de abrir algum dia um livro sobre eh, psicopatologia ou sobre, eh, enfim, funções da consciência, a orientação temporal é uma função da consciência. O inconsciente não tem essa. Os conteúdos do inconsciente, eles não são muito bem compartimentados. Eles têm a característica de estarem unidos. Então, passado e futuro também está um pouco misturado aí. Por isso que a gente tem essa possibilidade, que não é tão comum, mas que é real, de sonhos premonitórios, né?
São sonhos que, isso é hipótese, né? Não tem como a gente dizer exatamente o que é que são sonhos premonitórios, pelo menos não nesse estado atual dos conhecimentos humanos. Mas uma hipótese. O sonho junta, né, dessa forma, a crítica que o inconsciente tem de captar cheiros e notícias de jornal, e impressões, e intuições, junta ali tudo, né, embrulha, joga ali para o eu onírico, que é a sua personalidade enquanto você está sonhando, e capta, olha, considerando todo esse cenário, eu acredito que o seu apartamento vai pegar fogo esta noite. Considerando esse cenário, eu acredito que daqui a 3 meses a sua avó vai falecer, né? Então, tem esses eventos que podem acontecer. Então, o inconsciente, ele traz essa possibilidade de antecipar esses elementos, né? O que que tá se formando para o futuro. E também traz heranças, né? Assim, a humanidade não nasceu nos anos 2000. A gente tem uma estrutura cerebral que vem evoluindo desde do unicelular, né? Se Amiga, esse, cortou. é. Então, a nossa estrutura cerebral, por exemplo, né? Ela vem evoluindo desde do unicelular, entende? Então, se há uma evolução física, com preservação de alguns aspectos físicos, e esse aparato físico em que a gente vive, vamos dizer assim, ele expressa fenômenos mentais, por que não pensar que os fenômenos mentais também não possam ter evoluído e que alguns aspectos dessa evolução mental também possam ter sido preservados? Assim como a preservação de aspectos materiais, físicos, fisiológicos, entende? Então, Jung traz a questão mente e corpo não está resolvida. Nem sei se um dia é possível resolver, se está ao alcance do humano resolver, definir, perceber a verdade da questão mente e corpo, porque isso vai ultrapassar o psíquico. Conhecer essa verdade vai ultrapassar o psíquico, né? Então, a terceira parte do chegando ao inconsciente é a função dos sonhos. Depois vem a análise dos sonhos, o problema dos tipos, em que ele fala dos tipos psicológicos. Acho que todo mundo já ouviu falar no que fulano é introvertido, fulano é extrovertido, fulano é intuitivo, né? Essas palavras, esses conceitos para tipificar comportamentos humanos, eles foram trazidos por Jung. Então você tem 8 tipos básicos, né? O pensamento, tipo pensamento, introvertido, extrovertido. Tipo sentimento, introvertido, extrovertido. Tipo intuição, introvertido, extrovertido. Tipo sensação, introvertido, extrovertido, né? Só que o problema dos tipos é que isso vai muito além desse quadrinho bonito e muito bem definido. O arquétipo no simbolismo dos sonhos, a alma do homem, que fala justamente disso que eu falei, né? De que essa alma tem uma história que não nasceu com seu avô, nasceu com a humanidade. A função dos símbolos e a última parte que é curando a dissociação, quando ele fala dessa possibilidade da gente promover diálogo entre consciência e inconsciente, né? Alguém quer fazer algum comentário?
Eu tô amando, tô achando tudo isso tão Que interessante. legal, que bom. É isso. Então, esse é o chegando ao inconsciente. Eu acho muito bacana. Eu dou uma sugestão para vocês. Quando tiver qualquer figura num livro do Jung, preste atenção. Preste atenção, né? Então, aqui, ó, início do capítulo. Ai, Maria, que bom que você está gostando. Dá para ver? Mas, enfim, início do capítulo, aqui, chegando ao inconsciente. Qual é a imagem que tem aí? Vou ler para vocês aqui a legenda. Entrada do túmulo do faraó Ramsés III. Então, o que que o Jung está dizendo? Que essa chegada ao inconsciente é uma entrada no subterrâneo, é uma entrada no passado também, e é uma entrada num espaço sagrado, num espaço de guarda de tesouros para a vida futura, né? Jung fala que em visita ao Egito ele ficou impressionadíssimo e muito surpreendido, porque como é que aquela civilização que construía pirâmides tão bem construídas, sei lá, milênios atrás, o povo mora em tenda. Não é por falta de conhecimento de como construir uma habitação bem feita com poucos recursos. Não é. Não é. A Jung, conversando com o Sheik, ele faz essa pergunta: por que que vocês moram em tendas? Por que que você, meu povo, por que que você, meu povo, melhor? E ele fala assim, né? Vocês constroem pirâmide, não sabem levantar uma casa? Vocês sabem, não é por falta de saber. Por que que vocês não levantam casas? Aí o Sheik responde: por que que a gente vai perder tempo levantando casas para a moradia atual, se a nossa morada eterna é muito mais importante, né? E Jung era esse cara que fazia esse tipo de pergunta, entende? Quem é que faz esse tipo de pergunta? Não é muito mais fácil você olhar e guardar o seu julgamento? Mas esses egípcios são muito burros. Como é que eles, sabendo construir pirâmide, não sabem construir uma casa? O povo burro e esquisito. Mas Jung vai pergunta e tem uma resposta que é uma verdadeira lição de vida, né? Então ele era essa pessoa que queria que só conhecia branco e dizia: rapaz, aqui bem pertinho tem um continente cheio de uma gente bastante diferente, preta, uma gente escura. Será que gente escura tem sonho parecido com o meu? Os meus sonhos me dizem muito sobre a minha vida. Será que os sonhos de gente escura dizem sobre a vida deles? Sobre a vida da humanidade? Porque os sonhos que eu tenho, eles falam da minha vida, mas eles também me falam sobre a condição humana. Será que os sonhos de gente escura, de gente outro tom de escuro, né? Indígena, será que esse pessoal, será que indígena sonha? Porque você lê e não tem relato de sonho indígena, tem bastante visão, né? Será que indígena sonha? Então ele vai lá, né? E foi um dos primeiros brancos a pisar em África, né? Ele foi até lá para saber, para conversar, pra perguntar.
Então, ele era essa pessoa, ele era esse curioso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na hora para ver como a gente está. Muito bem. Aí, eu queria falar para vocês também um pouco sobre quem foi e quem é Jung. Por que que eu coloco dessa forma, né? Quando eu falo de quem foi, eu estou falando da biografia dele, né? Do que aconteceu durante a vida dele. Isso é quem ele foi. Quando eu falo de quem é, eu estou falando do que existe dele hoje, do que está vivo dele hoje, né? Tem um cara que é historiador da psicologia, que com certeza absoluta, eu vou pronunciar o nome dele errado, que é o Sono Shamdasani, né? Esse livrinho dele aqui é uma maravilha, certo? Jung e a construção da psicologia moderna. É uma leitura exigente, porque ele parte de um conhecimento muito amplo sobre a história da psicologia e sobre a obra junguiana, que ele realmente foi lá escarafunchar as gavetas do escritório de Jung e dos colegas de quem estava vivo, os netos de quem estava vivo, quem foi aluno de Jung, os pacientes, ele foi lá olhar as anotações da biógrafa. Ele foi realmente comparar com a biografia, as anotações da biógrafa com o que foi publicado, né? Então, ele que trouxe para a gente, por exemplo, a ideia, a informação de que a até então chamada de autobiografia de Jung, que é o Memórias, Sonhos e Reflexões, de autobiografia tem muito pouco, porque ele falava dos temas, dos momentos da vida dele para a secretária dele, que é a Aniela Jafé, que também eu devo estar pronunciando errado. Ela anotava e depois reescrevia, ou ignorava, ou mudava, né? Então, o sono, o Shamdasani é um cara que foi lá e comparou a anotação com o que foi publicado, né? Então, tem um sonho do Jung, só para dar um exemplo bem sutil, né? No, no publicado, tá assim: eu sonhei com um monte de excrementos. No original, tá: eu sonhei com um monte de merda. Excremento é diferente de merda. Qual é a diferença? É justamente o afeto. Ele não sonhou com excremento, ele sonhou com merda, né? E tem parte que ela realmente mudou, porque ela pensou, não, isso aqui, meu amado, admirado Jung, não, as pessoas não podem saber isso aqui sobre ele. Então ela tirou da biografia, né? Tem uma frase que Jung disse para Aniela, que ela anotou e ela não colocou na biografia dele. Não me transformem numa lenda, né? Que é exatamente qual é o contexto dessa frase? É exatamente dele dizer: não gosto de junguianos, não quero que ninguém seja junguiano, não quero ser modelo para ninguém. Eu quero que cada pessoa encontre a sua verdade, né? Claro, experimentei métodos, proponho métodos, mas quero que cada pessoa vivencie esses métodos e encontre as suas respostas. E não que fique repetindo as minhas. E muito menos que diga que está repetindo as minhas sem estar. O que era pior ainda, né? Que é o que o sono chama de releituras silenciosas, que são releituras que não avisam que são releituras. São releituras, são modificações da teoria que não avisam que estão modificando. Também tem isso. Então, cuidado com os junguianos, inclusive comigo, né?
Muito bem. Então, o... sobre quem é Jung. Tem um parágrafo aqui desse livrinho do Shamdasani que eu acho muito interessante. É, ele começa assim: certa vez, quando lhe perguntaram quem era, Miles Davis respondeu que havia mudado o rumo da música várias vezes em sua vida, né? Então perguntaram para o Miles Davis: quem é você? Aí ele respondeu: eu sou aquele que mudou o rumo das músicas várias vezes na minha vida. Algo parecido pode ser dito de Jung. E aí vai. Eu contei aqui 9 contribuições do Jung na época dele, em vida, que são relevantes e que constituem a psicologia contemporânea. Como psiquiatra, ele teve um papel crucial na formação do conceito moderno da esquizofrenia. Então, o que a gente chama hoje de esquizofrenia, inclusive o nome esquizofrenia, a evolução, né, a mudança, porque como é que era chamada? Era chamada de demência precoce. O que a gente vê hoje como esquizofrenia era entendido como uma deterioração da personalidade. A pessoa estava ali, a psique da pessoa estava se desmanchando e simplesmente cessando de fazer qualquer sentido. Aí Jung, com o trabalho experimental dele, e a partir das observações do Eugen Bleuler, que é um psiquiatra com quem ele vai estudar, eles chegam nessa ideia de que esse termo é proposto pelo Bleuler, né, mas baseado nas pesquisas desenvolvidas pelo Jung sobre a orientação dele. O Bleuler propõe que não é uma deterioração da psique, é uma cisão da psique. E que todos os delírios, as fantasias do esquizofrênico têm um sentido. A gente pode não estar enxergando, mas que tem um sentido, tem significado. É erguer a manga e trabalhar para encontrar esse significado. Então, como psiquiatra, teve um papel crucial na formação do conceito moderno da esquizofrenia e na concepção de que as psicoses têm uma origem psicológica e não necessariamente fisiológica, como se acreditava antes. Tornando-se, portanto, as psicoses tratáveis pela psicoterapia. Isso é uma coisa que até hoje tem gente que diz, não, psicótico é com psiquiatra. Psicótico não é para psicoterapia, né? Outra contribuição de Jung, viva, válida, com efeitos até hoje. Enquanto durou sua associação com Freud, foi o principal arquiteto do movimento psicanalítico, inaugurando o rito da análise didática, que se tornou a forma predominante de treinamento da psicoterapia moderna. Então, quando ele estava lá ainda trabalhando junto a Freud, ele sugeriu, olha, não dá para a pessoa simplesmente ler e assistir seminário e produzir e escrever a respeito do que está das ideias, desculpem, e não se submeter ela mesma a uma análise. A pessoa tem que se examinar, né? A pessoa não pode ser um analista sem passar por uma análise. Olha a confusão, olha a loucura que vai dar aí, né? Misturar esses conceitos, a confusão de um recebendo a confusão do outro, não, tem que ter um mínimo de organização para receber, né? Uma organização pessoal. Então, isso que é válido para a formação do psicoterapeuta até hoje foi um toque de Jung dado para Freud. Sua formulação dos tipos psicológicos, introvertidos e extrovertidos, e suas numerosas subdivisões,
geraram uma incontável quantidade de questionários. A gente tem um teste psicológico válido para a população brasileira, que é o QATI, né? Questionário de Avaliação de Tipo Psicológico. E a partir da teoria dos tipos psicológicos também foi fundado o MBTI, que eu não lembro o que quer dizer, mas é inspirado nos tipos do Jung, não são. O MBTI propõe 16 tipos, assim, como resultado, né? Jung propõe um resultado de 8 tipos, o MBTI propõe 16 tipos, é porque eles colocam uma categoria a mais. As categorias para Jung são pensamento, sentimento, intuição e sensação, cada um deles podendo adotar uma outra função auxiliar. Então, eu sou um tipo sensação com pensamento auxiliar, né? E cada uma dessas categorias pode ter uma orientação prioritariamente introvertida ou prioritariamente extrovertida. O MBTI ele coloca mais um par de análise, né? Que eu não conheço muito bem. E como o Shamdazani está dizendo aqui, é uma quantidade incontável de questionários. Isso que eu estou falando são só os mais conhecidos, né? Os que estão validados. Outra coisa, sua atenção à constante relevância dos mitos serviu de incentivo ao renascimento dos temas míticos. Então, se hoje a gente conhece mitos gregos, mitos africanos, mitos nórdicos, eh, e esse tipo de coisa, né? Se meu filho está numa escola em que ele teve não ensino religioso, mas mitologia hebraica, né? Que é uma forma bem diferente de abordar o corpo cristão de histórias, né? É esse rapazinho aqui. Esse rapazinho aqui foi que chamou a atenção para o estudo dos mitos. Inclusive, é conhecido que ele inflacionou o mercado de livros alquímicos, que era um tipo de livro que ficava largado no fundo das lojas, dos sebos, sei lá como é que se chamava esse tipo de loja no passado, né? E Jung começou a devorar livros de alquimia e ele tornou esses livros caros. Então, hoje a gente compra livro de alquimia, com uma de ilustração, esses livros são caros, é por causa do Jung também, pode culpar, né? Muito bem. Seu interesse pelo pensamento oriental foi o precursor da orientalização pós-colonial do Ocidente. Então, ele também tem essa culpa no cartório, né? De trazer para a gente o I Ching, né? A edição mais conhecida do I Ching, não sei como é que chama, mas como é que chama o trabalho que o Richard Wilhelm fez, se é uma tradução, se é uma compilação, enfim, ele pegou lá os hexagramas, né? E fez um livro todinho, cada um dos hexagramas dizendo isso aqui significa tal coisa. Ele tem uma introdução em que ele diz como é que joga o I Ching. Esse cara que escreveu esse livro era amigo do Jung, né? Tanto que Jung escreveu o prefácio desse Xing, que é o mais conhecido. Até dizem que não é o melhor, tem uma série de falhas, mas tem um espírito pioneiro aí, pelo menos, né? É, e, enfim, ele também se aproximava de estudos a respeito da Índia e esse tipo de coisa. Do próprio Egito, né? Que não é bem oriental. Dedicado a reconciliar a ciência e a religião por meio da psicologia, seu trabalho tem se deparado com infindáveis controvérsias a cada etapa do caminho. Ao lado essas infindáveis controvérsias incluem uma ideia bastante comum de que Jung é um místico, né? Outro dia eu estava conversando com uma colega que é professora de yoga e ela diz que
que tem colegas dela, professores de yoga, que dizem que Jung afirma como realinhar chakras, que isso é uma contribuição de Jung. Ele ensina a realinhar chakras. E a mulher, ok, mas não. Uh-uh. Faz o menor sentido. Ele publicou sobre chakras, ele tem estudos assim sobre o conhecimento hindu, enfim, né? Hinduísta e yogi, né? Assim, ele tem um livro que é O Segredo da Flor de Ouro, que é sobre um manuscrito yogi bem antigo, né? Mas daí a dizer que ele praticamente fundou uma escola de como realinhar chakras, complicado. Ao lado da disciplina intitulada Psicologia Junguiana e de seus institutos, sociedades, clubes e associações que continuam ostentando seu nome, existe uma sólida contracultura que o considera seu fundador. E o impacto de sua obra na cultura oficial do Ocidente no século XX tem se mostrado muito maior do que se reconheceu até hoje. Então, a partir desse grupo de pessoas que se reunia em torno de Jung, foram fundados alguns institutos junguianos. E o Instituto C.G. Jung da Filadélfia, de Zurique, de sei que lá. Hoje em dia tem vários e vários e vários. E também sociedades e clubes, assim como esse clube do livro junguiano, né? Associações, enfim, que tem uma proposta de levar um conhecimento um pouco sistematizado, né? Como eu disse, aquele instituto, sociedade, clube ou associação que apresenta a psicologia junguiana muito bonitinha, muito arrumada, ela está ali matando uma essência. Tem que ter um quesinho de bagunça, tem que ter um caos para estar vivo, tá certo? Mas o que que o sono está chamando a atenção? Que também existe ao lado de tudo isso que quer limpar, né? Deixar bonitinho, colocar dentro de umas caixinhas, o que Jung deixou, também tem uma contracultura. Os yogis que dizem que o realinhamento de chakras vem de Jung, né? Ah, até o povo do marketing, né? Quem aqui ouviu, tem alguém aqui que ouviu falar em arquétipo pela primeira vez, com alguém do marketing falando, né? Sim. Ai, Eu porque também. você precisa encontrar sua persona e se colocar dentro do seu nicho, você precisa se apresentar com um arquétipo de sábio ou não, de trickster, porque o seu público ele vai responder melhor ao trickster do que ao feiticeiro. Porque para quem é junguiano, assim, quem estuda Jung, é um negócio meio é como se Maurício de Souza escrevesse uma revistinha para botar Jung ali. Entende? É no nível Maurício de Souza. Só que qual é o mérito? Isso faz chegar a mais pessoas. Eu já disse que Jung não tem espaço na universidade. Se não for na boca do pessoal do marketing, muita gente nunca vai ouvir falar. Se não for numa revistinha do Maurício de Souza, muita gente não vai ouvir falar. Se não for num filme hollywoodiano que coloca Jung batendo na bunda da Keira Knightley com um chicotinho de couro, muita gente não vai ouvir falar. Tu não conhece, Carol? Não.
Qual? Mulher, tem um filme que é sobre a relação de Freud, Jung e Sabina Spielheim, que foi uma moça, foi paciente do Jung na juventude, enquanto ele também tinha ali seus 35 anos, né? E tem um bafafá, um burburinho aí na fofoca psicológica, né? De que ele teve um caso com essa paciente, né? E que ela também interessava por Freud. E no fim das contas, fato, né? Saindo da fofoca. De fato, ela conheceu Jung antes de Freud e depois ela se tornou psicanalista, né? Inclusive com uma certa relevância no campo da psicanálise infantil. Aí tem esse filme que é até com o Viggo Mortensen, ele faz o Freud, o Fassbender, não sei o que faz Bender, aquele do Shame, ele faz o Jung e a Kira Knightley é a Sabina. Né? Então tá lá, tem lá a cena do Jung segurando um chicotinho, BDSM, dando palmadas na Kira e tal, né? Isso faz Jung chegar nas pessoas, né? Então, eu a primeira vez que eu ouvi falar de Jung foi esse professor de teoria de sistemas psicológicos, né? Mas lembra que eu falei que o professor de TSP, teoria de sistemas psicológicos, que é o Ricardo Barrocas, ele me indicou um grupo de estudo de um ex-aluno dele. Esse ex-aluno dele, ele não ouviu falar de Jung na faculdade de psicologia. Ele conhecia uma moça da faculdade de História, né, atravessando a rua, outro campus, né, do outro lado das humanidades. E essa moça da História falou para ele que achava Jung interessante. Perguntou se ele conhecia. E ele, que estudava psicologia, nunca tinha ouvido falar. Aí ele foi atrás de saber do que se tratava. Um outro professor muito importante que eu tive e tenho, que acabou, no fim das contas, se tornando meu marido, que é o Nistai Nascimento, como é que ele conheceu Jung? Ele, antes de cursar psicologia, ele entrou em engenharia elétrica. Lá, num corredor, esperando uma aula, esperando para entrar no laboratório, sei lá, tava lá um cara que estudava física, é amigo dele até hoje. Ele nunca tinha visto esse cara, né? E esse cara, que estudava física, estava lá com um livrinho no colo chamado Psicologia e Religião. Psicologia e Religião Oriental. Aí o Nistai, né? Fresca. Como assim? Tá lendo como Psicologia e Religião Oriental? Que besteira é essa aí que tu tá lendo? Aí esse cara responde: você deveria conhecer antes de falar algo assim. Aí o Nistai, eu não perguntei para ele se eu posso contar essa história, mas ele já contou isso publicamente várias vezes, então eu estou contando. O Nistai o Nistai fala para, Nistai pede desculpas a ele, né, e diz que ele tem razão. Vai atrás desse livro. Esse é o primeiro livro que ele lê do Jung, e realmente ele leu, e a partir daí ele foi um dos fatores que levou ele a abandonar o curso de engenharia elétrica e cursar psicologia, né? Não foi o único fator, mas foi um dos fatores. Então, a minha história, ela, 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 ela é sintoma de uma sucessão temporal, né? Os que vieram antes de mim, não muito antes de mim, não conheceram Jung na faculdade, conheceram pela contracultura. Então, a gente tem o direito de frescar, porque frescar é humano, né? Desses professores de yoga que estão falando bobagem, mas é a bobagem, muitas vezes, prioritariamente, que leva
o conhecimento de Jung adiante, que espalha, né? Que mantém vivo. Talvez se não fosse essa contracultura, ou eu não tivesse ouvido falar em Jung, porque seria completamente irrelevante, né? Vocês não teriam ouvido falar, porque eu não estaria aqui para trazer para vocês, né? Quem está ouvindo aqui a primeira vez. Então, é graças à contracultura, à bobagem, ao misticismo, ao ocultismo, à fofoca, fofoca histórica, que a gente está aqui. Não dá para simplesmente desprezar e dizer que isso não deveria existir. Isso tem seu lugar, sua razão e sua função. Alguém quer fazer algum comentário? Queria fazer uma pergunta nela, mas por que que ele sofria tanto preconceito dos outros terapeutas, assim, dos outros. Por que que ele sofria tanto preconceito? Ó, é bom que dá mais espaço para fofocar. Tem uma. Eu vou ler. Primeiro parágrafo do livrinho do Sono Shamdasani, né? O prólogo. Ocultista, cientista, profeta, charlatão, filósofo, racista, guru, antissemita, libertador das mulheres, misógino, aluno de Freud, gnóstico, pós-modernista, polígamo, curador, poeta, falso artista, psiquiatra e antipsiquiatra, do que C.G. Jung ainda não foi chamado. E em, não estou vendo aqui o ano, 1916. Jung escreveu para um cara que estava justamente falando, né, se queixando do tanto de fofoca que tinha a respeito dele, isso em 1916. No que tange aos rumores sobre minha pessoa, posso informá-lo? Lá vem Jung irônico, tá? Hashtag ironia. No que tange aos rumores sobre minha pessoa, posso informá-lo que estou casado com uma aluna original da Rússia há 6 anos, que me visto como Dr. Frank, não sei quem é, que recomendei um imediato divórcio a uma mulher, que há 2 anos terminei o casamento Ruff-Frank, que recentemente engravidei a senhora McCormick, livrei-me do bebê e recebi 1 milhão para tanto, que na sede do clube, o Clube Psicológico de Zurique, convido mocinhas bonitas para serem estagiárias e a senhora McCormick se servir delas para fins homossexuais, que mando os rapazes para montarem no hotel, portanto, grandes recompensas, que sou um judeu careca, e nunca foi careca, também nunca foi judeu, que estou tendo um caso com a senhora Oxaret, que fiquei louco, isso se diz até hoje, na faculdade de psicologia, se informa que Jung é louco. Que sou um vigarista, e por fim, mas não em último, que o Dr. Pitt é meu assistente. Eu não sei quem é Pitt, por que isso é absurdo. O que se pode fazer? De que modo eu deveria comportar-me para que esses boatos se tornassem impossíveis? Sou grato por seus conselhos. O cara para quem ele está escrevendo a carta, que estava dando conselhos de como ele poderia evitar esse tipo de fofoca. Como você vê, não é nada bom o prognóstico da análise. Simplesmente não se deve levar sozinho adiante uma empreitada tão pouco atraente se não quiser sofrer danos, né? Então, você desviar do rumo do grupo, né, traz danos, né? É, Jung, ele quando era jovem, ele percebia que tinha vários interesses, né? Aquela coisa de marcar o X no vestibular, em qual profissão que você quer es- trabalhar, estudar, né? Qual curso que você quer fazer. Na hora de marcar esse X, que não era X, não tinha assim, né? Mas vamos brincar com isso. Na hora de marcar o X, ele ficou em dúvidas. Ah, eu não sei se eu faço arqueologia,
Não sei se eu faço medicina, não sei se eu faço filosofia, não sei se eu faço engenharia. Não sei. Ele tinha vários interesses, né? Por fim, ele entrou em medicina, porque a família estava passando por dificuldade, e ele achava que a medicina, né, era a medicina não tinha essa cara elitista que a gente vê hoje, né, mas era um campo prático, né, era um campo que você encontrava trabalho. Então ele foi cursar medicina. Durante o curso, ele estava se destacando muito e já no caminho, com as influências, tudo direitinho para se tornar um grande cirurgião geral. Aí ele assistiu uma palestra de um psiquiatra e disse: Poxa, ou foi um livro que ele leu? Não, foi um livro. Um manual de psiquiatria. Caiu na mão dele e ele, rapaz, na psiquiatria. Eu junto todos os meus interesses. Eu posso estudar filosofia para entender melhor um caso, eu posso estudar arqueologia, eu posso estudar engenharia. Tudo que me interessa pode ter uma função aqui se eu me tornar psiquiatra. E aí ele se decide pela psiquiatria. Aí vai trabalhar, ele por um acaso desses, né? Porque assim, a gente vê esses gênios, essas pessoas que se destacam, e aí pensa, é porque é gênio, mas é gênio encontrando a oportunidade. Tá? Jung, ele nasceu ali na Suíça, numa aldeiazinha pequenininha, mas com 4 anos ele se mudou. O pai dele era pastor protestante, foi transferido para uma aldeiazinha vizinha a Basileia, que era um dos centros culturais mais importantes do mundo naquela época. Nietzsche deu aula lá, para vocês terem uma ideia. Né? Então Jung estava ali, ele morava numa aldeiazinha e estudava na Basileia. Inclusive ele conta na biografia, né, que ele caminhava. Ele inclusive portava revólver, porque nesse caminho era conhecido que tinha assalto. Ele andava armado, enfim. Mas desde criança que ele atravessa essa floresta aí para poder estudar na Basileia. E aí, quando ele se tornou psiquiatra, ele foi trabalhar no hospital de Burgosli, que com certeza eu não sei pronunciar, né? Burgosli, é, que era o centro dos estudos psiquiátricos. Ele foi estudar, ele foi trabalhar com Eugen Bleuler, que a Nise da Silveira, que é psiquiatra, diz pra gente que era um dos maiores psiquiatras vivos dessa época. Então ele estava lá. É um gênio com oportunidade. Ele estava lá. A psicologia, ela nasceu. Uma das certidões de nascimento da psicologia são os experimentos de Wundt. Wundt estava investigando a introspecção. Como é que uma pessoa ligava uma ideia com a outra? Então, ele elaborou um método de pesquisa que ele tinha uma lista de perguntas, uma lista de palavras, estímulo, e ele dizia: Eu vou lhe dizer uma palavra e você me responde outra palavra. Aí ele tinha uma lista de umas 50 palavras, enfim, né? Aí ele fazia essa. Tá, 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 tá. E aí, diante da lista de palavras estímulo, palavras indutoras com palavras induzidas, o Wundt tentava compreender e ele entrevistava as pessoas, né? Por que que você respondeu isso aqui? Por que que você respondeu aquilo ali? Ele tentava compreender como é que a pessoa ligava uma ideia com a outra, né? Então, ele investigava a introspecção. Então, esse foi o primeiro laboratório de estudos psicológicos, estudos sobre a psique. Daí é uma das certidões de nascimento da psicologia. O Bloiler, ele resolveu trabalhar exatamente com essas pesquisas de Wundt. Ele achou interessante e levou para o hospital psiquiátrico do Burghausen. Ele estava investigando a introspecção nos pacientes. Só que o Jung, como eu disse para vocês, ele era o cara que fazia perguntas. Perguntas esquisitas, perguntas que ninguém fazia, né? Então, quando uma pessoa recebia uma palavra estímulo, às vezes ela não respondia nada, dava um branco.
Ou então ela demorava muito para responder uma palavra, tipo lápis, borracha. Tinha uma demora que era estranha. Porque um teste de associação é uma coisa muito simples. É livro, cadeira, eu estou olhando, dizendo coisas que eu estou olhando aqui na minha frente, né? Ventilador, pasta, não sei o quê. Então, não tinha por que ter essa demora. E Jung fez exatamente a pergunta: por que que às vezes as pessoas demoram? Ele resolveu investigar as chamadas falhas de reação, que para Wundt, para Bleuler, eram coisas a serem dispensadas. Aquilo ali não trazia informação. E Jung fica, não, mas isso não é possível. Como é que uma lista simples, a pessoa dá um branco e passa 3 palavras sem conseguir responder nada? Tá muito esquisito isso. Tem que ter alguma explicação. Aí ele foi investigar por que que aconteciam as falhas de reação. Investigando isso, caiu na mão dele, isso é 1900, o ano, certo? Caiu na mão dele um livrinho do Freud, A Interpretação dos Sonhos. Foi lançado em 1904, né? Quando Jung já estava com experiência, assim, nesses experimentos. Experiência em experimentos. Aí ele leu e disse, caramba, porque nesse livro, Freud, ele dá como hipótese de que o inconsciente interfere na continuidade da consciência. E isso seria uma resposta a por que que a gente tem sonhos estranhos, por que que a gente tem lapsos, que são o quê? Falhas de reação, né? Por que que a gente está com o namorado e diz o nome do ex, esse tipo de coisa. Então, quando Jung eh, leu esse livro do Freud, ele disse: caramba, eu tenho o experimento psicológico que prova a hipótese desse camarada. Aí ele escreveu para Freud e eles se encontraram, conversaram. De cara, Freud ficou muito impressionado com a capacidade de Jung, né? E Jung já estava com aquela impressão, né, de que estava em condição de provar experimentalmente a teoria freudiana. E eles resolveram se associar, né? Assim, trabalhar juntos, desenvolver ideias juntos e tal. E Freud, assim, ele ficou tão impressionado com Jung que ele chamava literalmente de príncipe herdeiro. Você não é assim, ah, eu gosto de você como um filho. Ele colocava como príncipe herdeiro. Ou seja, já também se colocando como rei, né? Muito bem. Só que desde o começo, desde esse primeiro encontro, pessoalmente, a famosa conversa de 13 horas, foi um encontro que começou como algo informal, e eles passaram 13 horas direto conversando. Desde esse primeiro encontro, Jung colocou: eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo, né? Mas Freud, não, você vai entender, você é jovem, vai chegar o seu momento, né? Ele entendeu como uma questão de tempo. Só que essa questão de tempo não foi resolvida com o tempo, né? Então, Jung e Freud ali se conheceram em 1904, 1905 por ali. Em 1909, eles já estavam se encontrando novamente em conferências, em eventos de psicologia. Em 1912, o Freud funda a primeira associação psicanalítica, coloca Jung como primeiro presidente, mas desde sempre, Jung o tempo todo falou: eu concordo com isso, não concordo com aquilo, né? E justamente em 1912, Jung publica um livro que é Transformações e Símbolos da Libido, que depois ele até reescreveu e ganhou outro título, que é Os Símbolos da Transformação. Mas quando ele publicou em 1912 o Transformações e Símbolos da Libido, ele se opôs frontalmente a uma questão muito importante para Freud, que era a noção de energia psíquica. Para Freud, a energia psíquica
significava libido, energia sexual, que podia se mascarar de outros tipos de energia, né? Para Jung, não. Para Jung, a energia psíquica, mesmo ele também chamando de libido, a energia psíquica era multiforme, né? Não tinha um formato privilegiado. É como a energia que a gente. É como a energia no sentido da física, né? A energia ela não é primariamente elétrica, ela não é primariamente mecânica, ela não é primariamente, sei lá o que, os tipos de energia que a física trabalha, né? Energia é diferença de potencial, é movimento, né? E um trabalhava com essa noção mais abstraída de energia, né? E isso se contrapunha frontalmente às ideias de Freud. Para Freud, o principal era manter a ideia de que a energia psíquica era movida pela questão sexual, né? E aí já se colocou um desconforto, só que o nazismo estava ascendendo, Freud era um judeu, Jung era um suíço, branco, louro, alto, né? Em 1914, Jung foi reeleito como presidente da Associação Psicanalítica, mesmo já dizendo com todas as letras, não era segredo, ele nunca fez segredo, né? Tá aqui a parte da teoria freudiana que eu concordo, tá aqui a parte que eu não concordo. Nunca fez segredo, né? Então havia muito desconforto desse príncipe herdeiro que fazia de tudo para derrubar o castelo, que apontava os tijolos defeituosos, pelo menos na visão dele, né? Sempre foi desconfortável a figura de Jung na psicanálise, né? E como disse o tal do diretor, editor, sei lá o quê, da BBC, Freud é conhecido, Jung não é conhecido. Então, qual é o ponto de vista que foi difundido? Foi o ponto de vista freudiano e dos discípulos próximos, de mágoa em relação a Jung, de que Jung era um louco, de que Jung era um traidor da teoria, que Jung foi discípulo de Freud e rompeu com a psicanálise, como vários. Só que Jung nunca foi discípulo de Freud. Essa é uma das anedotas que se constrói a respeito dele. Ele nunca foi discípulo. Ele foi um associado. Ele foi sei lá, um parceiro de trabalho, né? Mas ele nunca foi um discípulo de Freud, né? Então é isso. A imagem que restou de Jung para a posteridade é de uma pessoa muito confusa, ocultista, com essa lista aqui que o Shamdasani abre, né? Um cara que ao mesmo tempo firma bases para um feminismo amplo, profundo e é misógino. Como é? É ou não é? É as duas coisas? É possível ser as duas coisas? Qual das coisas ele é? Ele era um nazista, né, que colaborou com o Führer? Ou ele era um cara que estava lá, sustentou a presidência da Associação Psicanalítica para poder dar espaço para os analistas judeus, né? É um cara que já nesse contexto antissemita do momento, é um cara que conseguiu realizar duas conferências da Associação Psicanalítica fora da Alemanha, fora lá do miolo do antissemitismo. Fez na América, fez não sei aonde, ou seja, que foram conferências em que os jornalistas, analistas judeus puderam mostrar o seu trabalho,
né? Tem até a Deirdre Baer, que eu, com certeza eu estou dizendo o nome dela errado. Ela tem uma biografia do Jung em que ela traz indícios de que Jung esteve envolvido num plano para matar, como é que chama aquele rapaz? Hitler, né? Ele foi ventilada a hipótese muito fortemente de Hitler fazer terapia com Jung. E aí ele estava todo com esperança de que poderia, né, de alguma forma, ajudar aí a resolver alguns problemas desse rapaz, do Adolfo, né, para ver se ele parava de importunar os outros. Mas não deu certo, né? Não, Hitler não procurou, não começou a terapia, né? Mas tem aí alguns indícios de que Jung estava meio que fazendo um jogo duplo para poder ter espaço, para poder ter influência nas duas frentes, né? E então tem isso, tem essa fama de louco, de traidor, de confuso, e tem a recusa de Jung em sistematizar, certo? Então ele escreve, acho que eu vou falar isso daqui e vou fechar, até pelo avançado da hora, tá bom? Tem uma colaboradora dele, que é a Yolande Jacobi, que inclusive é uma das autoras aqui de um dos textos do Homem e seus Símbolos, que é apresentada como Doutor Jacobi pelo machismo é, que a gente sempre vê por aí, mas é uma doutora, tá? Então, ela escreve uma introdução à psicologia analítica, em comemoração aos 80 anos de Jung. Aí ela manda para ele dar a opinião dele. Ele detesta introduções à psicologia analítica. Ele detesta. Quer ver o que que ele fala das introduções? Eu vou dizer aqui. E ele chama de antologia, né? Assim, uma antologia introdutória. Devo dizer que a ideia de uma antologia não me atrai. Não acho que se deveria incentivar as pessoas a ficar satisfeitas com um extrato mais ou menos superficial de minhas ideias, sem obter a verdadeira substância. Sei que não é especialmente fácil ler livros como os meus, mas afinal a ciência não é inteiramente fácil. Em particular, não uma tentativa pioneira como o meu trabalho. Em minha forma de ver, as ideias psicológicas, privadas de suas evidências documentais, ou seja, apenas resumidas, são pior que nada. Então, antes você ficar ignorante a respeito da psicologia do que você ler um resumo. Por isso que eu digo, cuidado comigo. Eu estou aqui fazendo exatamente o que Jung disse para não fazer. Quando eu proponho um clube do livro junguiano e proponho que a gente leia, que a gente resuma, que a gente cate, né, pedaços, trechos, conceitos separados. Cuidado comigo. Lembrem de também perseguir as suas próprias pesquisas. Então, a Yolande Jacobi, ela escreveu uma introdução, pediu a opinião dele. O que que ele diz? É uma exposição muito boa de meus conceitos, respectivamente dos nomes que empreguei para expressar fatos empíricos, dos conceitos, né, que ela selecionou. Esbarro, porém, no emprego constante do termo teoria ou sistema. Freud tinha uma teoria. Eu não tenho teoria, mas descrevo fatos. Eu não teorizo sobre o surgimento das neuroses, mas descrevo o que existe nas neuroses. Também não tenho uma teoria sobre os sonhos.
Apenas indico o método que uso e os possíveis resultados. Devo enfatizar isso porque as pessoas sempre esquecem que eu falo de fatos, que descrevo e denomino fatos, e que meus conceitos são apenas nomes e não termos filosóficos. É, ele também diz, porque nessa introdução, a Yolande Jacobi, ela fala que o método junguiano torna eficaz o processo de individuação. Aí ele corrige. Não existe método algum no mundo todo que possa tornar eficaz o processo de individuação. Este, a individuação, é a experiência de uma lei natural e pode ser percebido ou não pela consciência. Então, ele tinha uma zanga enorme de quem tentasse botar a obra dele em caixinhas. Ele não gostava dessas caixinhas. Inclusive, os conceitos dele precisa você estudar de uma forma mediada, porque uma hora a palavra complexo significa uma coisa, outra hora a palavra complexo significa outra coisa. Uma hora complexo é doença, é dificuldade, fulano é complexado, é nesse sentido. Outra hora complexo é qualquer organização única de sentido, né? É qualquer unidade ideoafetiva, qualquer conexão entre uma ideia e um afeto. É um complexo. Outra hora, um complexo é algo muito determinado, como o complexo materno. A presença, a figura da mãe na biografia e na psique de um indivíduo. Então, são várias concepções possíveis. Para quem, quem estuda Jung precisa de bons dicionários que considerem essa multiplicidade de sentidos. Né? Precisa de alguém que já tenha passado, de preferência, por bastante dúvidas. Né? Eu até gosto do sentido que se traz da palavra mentor, né? Assim, uma vez eu li que um mentor não é uma pessoa que sabe muito a respeito de determinada coisa. Um mentor é uma pessoa que já errou o suficiente para aprender de uma forma vivenciada, né? Então, o ideal é você ter mentoria nesse sentido, né? De você encontrar alguém que já errou o suficiente para conhecer aquilo dali de uma forma encarnada, né? É isso. É, foi uma apresentação solta, bastante solta, a partir de vários livros que estão aqui na minha frente. Eu pretendia chegar em outros pontos diferentes do que eu cheguei, mas realmente a gente tem que encerrar. É, esse aqui é um CLJ Apresenta, Clube do Livro Apresenta, né? Em que eu apresento o texto do mês. Isso, Luciana, também tem que pegar os meninos. É, na escola, né? Tá dando hora de pegar na escola. Então, no Clube do Livro Apresenta, eu faço uma apresentação do texto. Eu posso fazer isso que eu fiz, de explorar o pretexto, explorar o contexto. Eu posso tentar reproduzir a minha primeira leitura, as minhas primeiras associações. Não tem uma regra de como é que funciona. Muito, não tem caixinha aqui no clube, né? Tem uns escaninhos, as coisas assim, né? Mas caixinha fechadinha não tem. É, então, esse evento ele é aberto, ele vai ficar disponível no YouTube para outras pessoas também no futuro assistirem. Minha gente, eu não gravei. É, eu não gravei. Gravei, tá gravando, tá gravando. Pegadinha da malandra. É, é, mas o que que mais tem no clube? Tem o CLJ Amplia, né? Em que justamente o que eu não consegui trazer hoje, como a influência de Goethe na construção dessa obra, por exemplo, né?
eu vou trazer no Amplia. E tem o que a gente acabou criando espontaneamente no mês passado, né? No último, no mês passado, o livro foi A Vegetariana, da ganhadora do Nobel Han Kang, é um romance, em que a gente leu de uma forma junguiana. A gente fez a apresentação, muito bem. Quando foi para o Amplia, a menina que deveria estar na escola estava doente em casa, não sei o quê. As pessoas estavam ansiosas para falar as suas impressões. Então, ao invés de acontecer uma exposição parecida com essa daqui, só que ampliada, aprofundada, a gente resolveu não gravar e conversar livremente sobre as nossas impressões, inclusive sobre os sonhos da Yonggi, né? As nossas relações de quem estava presente, né? Com o vegetarianismo, né? O título do livro é A Vegetariana, então a gente partiu dessa relação de cada uma com o vegetarianismo, com a carne. Carne que está chegando de outra forma agora no carnaval, né? É, então a gente inventou esse formato que foi muito legal e que eu resolvi que vai ser uma constante e batizei de sala de leitura, né? Então, o que que tem na estrutura do clube? Tem o apresenta, vai continuar tendo o amplia, que eu vou fazer mensalmente também. Vai ter a sala de leitura, tem o caderno de campo, o caderno de campo desse texto, Chegando ao Inconsciente, está quase pronto. O que que é um caderno de campo? É um e-book, né? Com essa apresentação que eu estou fazendo, com a sugestão de algumas leituras complementares. No caso do caderno de campo da vegetariana, que está atrasado, mas não está esquecido, né? Por exemplo, eu coloquei lá já o mito da Daphne, né? E aí vou colocar a pergunta: o que que você acha que esse mito tem a ver com esse livro? Ele está aqui de bobeira? Eu coloquei aqui de bobeira, ou você acha que tem alguma coisa a ver, né? Então, no caderno de campo, aqui do Chegando ao Inconsciente, eu vou trazer uns trechos da metamorfose das plantas do Goethe e vou te perguntar o que que você acha que pode ser que tenha a ver com a obra do Jung, com o método dele, né? E Jung que tem grande desconfiança de que é bisneto direto de Goethe, né? Então, eu falei que tinha uma ligação lógica e uma ligação afetiva, né? O método dele tem, minha gente. Então, é isso. E também o clube, de vez em quando, pode ter, aí não tem uma frequência certa, alguns convidados, né? Alguém que eu perceba assim, ai, fulano, era massa falar desse livro aqui. Eu posso convidar também, tá bom? Mas o que tem de estrutura física atualmente no clube é o apresenta, o amplia, a sala de leitura. E no mês que vem eu vou começar a gravar um curso de introdução, mas também de revisão da teoria junguiana, que o Jung me diz para não chamar de teoria, mas eu não sei de outra coisa do que chamar ainda, né? É, vou gravar um curso partindo exatamente dessas 9 partes que eu li aqui para vocês, que se divide o Chegando ao Inconsciente, mas a gente vai resumir o Chegando ao Inconsciente e ampliar com outros textos e outros autores também, possivelmente, tá bom? Quem tiver no clube vai ter acesso a acompanhar essa gravação ao vivo. O Apresenta é a única parte do clube que é pública, tá bom? O Amplia, a sala de leitura, o acesso à gravação do curso é reservada aos membros pagantes. Se você quiser ter acesso irrestrito a todo esse aparato, a toda essa estrutura, você pode fazer um pagamento anual de R$ 200, pelo menos até agora esse é o valor, né? Ou você pode optar por um acesso avulso. Esse mês eu quero, mês que vem pode ser que eu não queira. Aí você me passa R$ 25 para o Pix do clube do livro junguiano@gmail.com, tá bom? Você envia para esse Pix e manda um e-mail. Fiz o Pix,
quero entrar. Se for mensal, você escolhe o mês, tá bom? 200 pelo acesso anual, válido por um ano a partir da data do pagamento, não é 2025. É válido por um ano. E o acesso mensal também, válido por 30 dias ou pelo mês que você escolher, tá bom? Agradeço a participação, a paciência, a audiência, as perguntas, e é isso. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Neila. Bom, vou parar aqui a gravação.